Então, nós vamos seguir adiante hoje, falando de polarizabilidade molecular. Tem ideia do que é? Mas, essencialmente, né, vendo qual é a relação dela com a susceptibilidade elétrica. Porque vocês entendem, né, que quando eu meço a susceptibilidade elétrica, ou a constante dielétrica, ou a permissividade elétrica do material, a gente espera que isso tenha a ver com como que o material é, né, lá, ou como que as moléculas do material se comportam quando eu aplico campo elétrico. Então, se a maneira da gente fazer isso, né, é definindo essa quantidade aí, que a gente vai chamar de polarizabilidade elétrica. Bom, como é que a gente faz isso? Na verdade é bem simples, tá? Isso a gente pode resumir de uma maneira bem simples. O que nós vamos ver é tentar entender o que acontece microscopicamente, eu acho que dá para dizer microscopicamente, porque não é nanometricamente. Talvez seja até num comprimento maior do que microscópico aí, mas essencialmente a gente vai tentar imaginar o que acontece quando eu aplico um campo elétrico no material, ou seja, o que acontece lá nas moléculas, ou, né, de repente o material tem diferentes tipos de moléculas, mas o que acontece com elas, e tentar de alguma maneira relacionar isso com essa medida macroscópica, que é, afinal, uma média enorme, né? Porque mesmo um ponto do nosso ponto de vista, né, essa é a nossa definição, mesmo um ponto lá do nosso ponto de vista, que para nós é só um ponto, não tem dimensão, do ponto de vista microscópico é uma coisa muito maior que tem várias moléculas, ou seja, é uma média sobre, não é uma molécula só, não é um elétron só um núcleo, é uma coisa maior. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então a ideia é bem simples, vamos tentar imaginar o que acontece microscopicamente, e em algum momento a gente vai definir o que é a polarizabilidade elétrica, é o como é que eu diria em português aí? Alguém tem uma ideia do... Acho que é polarizabilidade, porque em inglês é polarizibilidade. Bom, é importante, às vezes é importante ler em português também, né? A gente fica lendo tudo em inglês. Tá, mas então, vamos lá. Como é que a gente faria isso? Então, a primeira pergunta que a gente teria, né, é qual é o campo elétrico, exatamente, né, lá dentro do material? Ou seja, quando eu aplico um campo elétrico no material, qual é o campo elétrico lá em cima de uma molécula, por exemplo? Ou de algumas moléculas? Qual é exatamente esse campo elétrico? Tem ideia? Mas, essencialmente, a única coisa que a gente pode... Estou chamando a atenção porque, na prática, ou aparentemente é o que a gente... Né, se a gente ler um pouco sobre o assunto, é o que a gente vai se convencer que o campo elétrico lá não é o campo elétrico total que está sendo aplicado, né? E o motivo não é simplesmente porque quando eu aplico o campo elétrico, o material se polariza, e aí o campo elétrico ali é mais do que o campo elétrico que eu apliquei, ou seja, o campo elétrico externo aí seria o D, o deslocamento elétrico, que é devido só às cargas, ou seja, o arranjo de cargas que eu criei para aplicar o campo elétrico dá o D, e aí é claro que o material responde e cria uma polarização naquele lugar. Então o motivo não é só esse, sabe, que o campo E não é só o D. O motivo vai um pouco além, é porque como essa minha medida do campo elétrico total é uma medida macroscópica, é claro que eu espero que o campo elétrico lá dentro seja um pouquinho mais, tá? Que ele seja, então, o campo elétrico que eu estou aplicando, mais o campo elétrico da polarização, que também é uma coisa macroscópica, né? Embora eu defina a polarização ponto a ponto, mas lá, numa molécula em particular, o campo elétrico tem mais uma componente que eu vou chamar de I aí,
que é um campo, né, que depende do que acontece em volta daquela molécula. E aí esse campo I aí, eu vou poder, né, só esse campo I aqui, nós vamos separar ele em duas componentes. Ou vamos tentar contar duas contribuições, que uma delas é da polarização média, que é esse EP aqui, que é da polarização média ali perto da molécula, e outra delas é do campo near, ou perto aqui, tá? Vamos chamar de campo perto ali, que é o campo devido a exatamente os átomos que estão em volta, ou as moléculas que estão em volta. Né? Pensem num sólido, por exemplo, eu tenho um arranjo, um arranjo cristalino ali, ou seja, as moléculas estão ocupando, os átomos estão ocupando posições bem definidas, e, portanto, as moléculas têm posições bem definidas, então, esse campo perto aqui é bem perto mesmo, ou seja, é a nível submicroscópico ao redor das moléculas. E esse campo aqui é um campo que depende da polarização, mas de uma média sobre né, porque lembrem que o nosso ponto, do ponto de vista macroscópico, não é um ponto só. Então, esse campo aqui, ele de certa forma vai contar pelo fato do nosso ponto, do ponto de vista macroscópico, ser um pequeno volume e ter várias moléculas lá dentro. Que tal? Vocês compram essa aí? Pode perguntar aí. Esse é um ponto importante, porque basicamente, se a gente estiver de acordo com isso aí, Leonardo, presente. Olha. Não sei desde que horas tu tá aí, nós estamos falando sobre polarizabilidade elétrica, tentando definir ela. Mas, bom, se vocês estão felizes com isso, ou seja, vocês concordam que o campo lá perto de uma molécula tem essas duas componentes aí, a gente, de certa forma, resolveu o problema, tá? Porque a gente já sabe que o campo total, ou seja, o campo E lá dentro, é, na verdade, o E que a gente mediria de algum jeito, né? Mais esse campo lá muito perto da molécula. Mas se vocês estão felizes com isso, né, de que o campo são essas duas componentes aqui, então a gente não tem mais o que fazer a não ser mostrar que. Então aí, primeira tarefa para vocês, tá? Essa é a parte divertida. Mas essa tarefa não é difícil, entende? Vocês vão poder usar o tempo aí que vocês têm. Olá, Arthur. Bom dia. Pode colocar um presente aí no nosso chat aí. Mas o que vocês devem fazer é mostrar que o seguinte, ó, que o campo EP, tá? Aquela componente que depende da média ao redor, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente define a polarização, né, como a média, o momento de dipolo por unidade de volume. Então, se eu multiplicar o volume desse ponto, que é, na verdade, uma esfera, né, do ponto de vista microscópico, lá, então, se eu multiplicar o volume pela polarização, eu vou ter um momento de dipolo, né, num pedaço de volume. Então, vocês vão mostrar que aquele campo EP, que é uma das componentes do EI, vai ser igual a isso aqui. É menos P, que é a polarização naquele ponto ali, dividido por 3 ε0. E isso aqui vocês vão achar em vários livros, então a tarefa de vocês é basicamente encontrar onde está, porque vocês vão entender, mas né, vocês podem ver que tem um sobre o volume vezes a integral do campo vezes o volume. É assim que a gente faz uma média, né? Até talvez vocês tenham, sei lá, o pessoal que faz cálculo aí, e faz média e tal. Se vocês têm algum comentário aí para ajudar os colegas, essa é uma boa hora. Sem comentários. Mas, bom, então vocês vão mostrar que
O EP é, na verdade, isso aí. P sobre 3. E, claro, o epsilon zero está ali porque E e P não tem a mesma unidade. E, bom, sendo assim, vamos para a segunda tarefa. Tá? Mas a segunda tarefa ela é uma lista de exercício, é a lista 7 aí. Então, vocês vão ver lá, porque lá também tem uma outra parte importante do... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tentar... Para daqui a pouco, Arthur. 5 minutos, você tem. Tô brincando. Não, a tarefa 1 é bem simples, mas a lista 7 vai lá para o final do semestre também, né? Como qualquer outra lista aí. Então, não se preocupe. Mas deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Então, a lista 7, só para vocês terem uma ideia. Porque nessa lista 7 tem um ponto importante também, né? Em definir Então, a primeira parte, né? Deixa eu mostrar a lista 7 para você. Então, vocês devem estar vendo aí, né? Devem estar vendo a lista 7. Então, o primeiro exercício é esse que eu acabei de dar, né? Que é mostrar que é menos P sobre 3 epsilon zero. E o segundo exercício, né? É mostrar que o campo numa rede, essa aí é uma rede cúbica, né? Ou seja, eu tenho momentos de dipolo, uma rede cúbica de momentos de dipolo, então não quer dizer que aqueles pontos são exatamente as posições dos átomos, mas talvez das moléculas. Tá? Mas numa rede cúbica, essa média aí vai dar zero. Tá? E, bom, tem um terceiro exercício aí na lista 7 que é interessante, que é, embora o enunciado seja pequeno, não quer dizer que o exercício em si é pequeno, tá? Mas discutir uma coisa, mas com isso aí vocês conseguem né, mostrar que, então, na verdade, o campo né, perto da molécula vai ter só aquele termo P sobre 3 epsilon zero. Tá? Ou seja, vocês vão acabar mostrando que essa é a única componente aí, né? E a outra componente, né? Essa componente aqui não tem... Opa, essa componente aqui, essa componente aqui não tem... Vai dar zero em geral. Para uma rede cúbica e para outros tipos de rede também vai dar zero. Então ficamos só com... Vejam que o EP tem um sinal de menos aqui, né? E o EI tem um sinal de menos aqui também. Vamos então, dúvidas? Até aí. Vamos lá. Então,
Não, a tarefa 1 é para... Então, a pergunta do Arthur é: a tarefa 1 é para quando? A tarefa 1 é para hoje, agora. Entende? A aula não vai ocupar 2 horas, né? Então, é para fazer nesse momento aí. A minha sugestão é sempre essa, entendeu? Eu programo a aula para que, de maneira que eu fale um tanto aqui, né? Oriente bem você sobre o assunto, etc. A gente possa discutir, tem tempo para perguntas e tal. Mas vocês também têm tempo para fazer esses pequenos cálculos aí e tal. E vocês, se vocês não conseguirem, vocês têm que falar comigo, né? Porque de maneira que a gente ande aí, né? Mas então, continuando aí, então, como o EI acaba sendo só P sobre 3ε0, né? Até vamos ver uma coisa, eu acho que eu tenho a impressão que lá na minha lista eu botei um negócio errado ali. Tá me chamando atenção. Vamos ver aqui. Que não sei se foi na lista ou foi aqui que eu botei um negócio errado. Na lista eu acho que está errado. Porque lá na lista tem um P minúsculo lá, mas não é minúsculo, entende? Eu acho que... Ou, pelo menos lá é minúsculo. Eu coloquei que a integral do campo elétrico ali dá menos P sobre 3ε0, onde P é o momento de dipolo. Tá? E aqui a gente está dizendo que o EP, né, é P. Mas isso é porque nós estamos dizendo que o P é constante, então... acho que é... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eles mudaram alguma coisa aqui. E conforme eu abro e fecho as janelas ali ficam... Bom, mas em todo caso, aqui CP ou P maiúsculo ou P minúsculo não vai ter diferença, porque essencialmente, né, eu estou num volume muito pequeno, né? E a ideia é que essa componente aqui seja a média, ou seja, devido à média ali. Tá? Então, o E perto vai sumir aí, porque pelo menos para uma rede cúbica vocês vão mostrar, mas para outros arranjos cristalinos também, né? Também é 0, e a gente deveria se preocupar mesmo com os arranjos cristalinos, sólidos, porque se for um gás... Lúcio, eu posso perguntar uma coisa? Claro. Esse P minúsculo é do ponto I? E o P geral, ou P maiúsculo geral? Não, o P é a polarização. Tá? O P é a polarização. Sim, mas no ponto de cada... E o P minúsculo seria o momento de dipolo. Então, a diferença entre eles não é sobre de quem é quem, né? Mas a diferença é que a polarização é o momento de dipolo médio. Então, na verdade, a unidade também é diferente, porque é momento de dipolo por metro cúbico.
Então, eu posso ir dp, no volume eu considero que o momento de dipolo é o mesmo em todas as moléculas, né? A polarização vai ser, digamos assim, a mesma coisa, mas é claro, eles têm unidades diferentes, porque a polarização tem uma unidade, que é momento de dipolo, que vai ser coulomb vezes metro por metro cúbico, ou seja, em coulomb por metro quadrado, isso é polarização, e momento de dipolo é coulomb vezes metro. Então, quando eu boto P sobre ε0, é claro que eu estou falando de polarização, porque o momento de dipolo por ε0 não dá unidade de campo elétrico. Então, tem que ver os detalhes aí, porque às vezes, mesmo nos livros como o Jackson ou outros, às vezes tem uns erros de impressão, né? E passa alguma coisa e fica faltando um ε0, ou fica sobrando, ou um maiúsculo vira minúsculo e assim por diante. Então tem que tomar cuidado, mas essencialmente é isso, né? Eu estou fazendo a média do campo elétrico num volume. E aí, quando a gente calcula isso, a gente vê que dá aquele valor ali. P sobre ε0. Onde P seria a polarização daquele ponto ali. Tá, mas aí, então vamos lá. Nós chegamos nessa conclusão aí. Tá? Então, eu posso ter certeza que isso aqui tem unidade de campo elétrico, então aqui está certo. Não é P minúsculo. Se fosse, também não teria problema. Eu teria que multiplicar, dividir pelo volume em algum lugar, né? Porque eu estou supondo que o P é o mesmo ali, todas as moléculas, eu tenho arranjo. E aí esse aqui dá zero para uma rede cúbica, dá zero para uma rede que não seja cúbica também, tem outras. E, bom, se fosse um gás, por exemplo, um líquido, provavelmente dá zero também, porque daí o negócio é aleatório mesmo. Então eu acho que esse negócio só fica... A preocupação disso aqui não dar zero seria numa rede super... Não sei se estou falando bobagem aí, o que vocês acham? Mas a minha impressão é sempre essa aqui. Eu tenho uma rede organizada, cúbica, por exemplo, aí pode não dar zero, né? Mas se eu tenho gás ou líquido, eu acho que isso, né? O negócio é tão... Beleza, então, se eu botar isso aí lá dentro, né? Onde o P aqui é a polarização, então eu estou pegando o momento de dipolo da molécula, né? Que é fazendo a média dentro daquele ponto ali, né? Multiplicando pelo número de moléculas por metro cúbico, naquele ponto ali. E é claro que da nossa definição lá de susceptibilidade, e aí vocês veem que aqui as coisas começam a ficar claras de por que definir polarizabilidade, que é o que nós vamos fazer logo adiante aí, tem a ver com a nossa definição de susceptibilidade, sendo que susceptibilidade é uma coisa que me diz a relação entre a polarização e campo elétrico. E essas coisas são macroscópicas. E polarizabilidade tem a ver lá com a molécula. Então a gente sabe que isso aqui é proporcional ao campo elétrico. A proporcionalidade aí é a susceptibilidade. Então, aí a gente pode definir a polarizabilidade molecular. Tá? E nós vamos definir ela dessa maneira aqui. Tá? Porque nós vamos dizer que o momento de dipolo da molécula, ou pelo menos o momento de dipolo médio dentro daquele ponto lá, tem algumas moléculas, ou várias moléculas, ele vai ser proporcional à polarização, que é o campo elétrico, que como a gente começou falando isso, né, é o campo elétrico mais o campo elétrico ali perto, tá? Ou dentro daquele ponto. E aqui a gente sabe que só tem a contribuição da média da polarização em volta, porque a parte do arranjo cristalino aí nós deixamos de fora. Que tal? Então vocês veem que a polarizabilidade molecular, que é o gama molecular aí, é definida da mesma forma, digamos assim, que a susceptibilidade, só que lá na susceptibilidade eu não tenho aqui momento de dipolo, eu tenho polarização, e aqui eu tenho campo elétrico.
É isso? Eu acredito sim. Beleza. Então vamos lá. Então se eu colocar isso lá dentro, né? Então, usando que a polarizabilidade está definida desse jeito aqui. Então, quando eu vou para a polarização, eu tenho que colocar aí o inverso do volume em algum lugar, né? Então, a polarização acaba sendo o N gama mol, ε0, vezes E mais EI, que é o P sobre 3 aí. E aí vocês veem que, como aqui tem o P, polarização também, né? Aqui vai aparecer do outro lado, e a polarização está definida, tem uma relação com o campo elétrico dado pela susceptibilidade, né? Quando eu substituir esse P aqui por isso, e esse P aqui também, né? Não esqueçam que o P está do outro lado também da equação. Eu vou ficar com uma equação em que eu tenho polarizabilidade molecular e susceptibilidade elétrica, tá? Que é mais ou menos o que eu estou interessado, né? Ver a relação entre uma coisa microscópica, né? Que é a polarizabilidade molecular, e uma coisa macroscópica que eu consigo medir, né? Que é a susceptibilidade elétrica. Então, isso que é um negócio que a gente sempre está atrás, né? Que através de uma medida que eu possa fazer, aí E se eu isolar isso aí, eu vou chegar nessa relação aí, tá? Que a susceptibilidade elétrica é isso aqui. E onde 1 mais, né, a susceptibilidade elétrica é o K, constante de elétrica, ou a relação entre a permissividade elétrica e a permissividade do vácuo. Tá? Eu ainda posso mexer um pouco mais e chegar nessa expressão aí. Aqui vocês veem que tem o K, né? Constante de elétrica. E esse negócio está me dizendo que se eu medir a polarizabilidade molecular, ela vai depender disso aí. Tem alguma... Parece uma equação, né? Meio sem... Do nada aí, parece um negócio meio complicado. K menos 1 sobre K mais 2, inverso do N, ou seja, proporcional ao volume, ou inversamente proporcional à densidade, ao número de partículas por metro cúbico, né? Tem alguma... Bom, mas se vocês forem ler sobre esse... Não sei se alguém trabalha aí com polarizabilidade molecular, eu não, então só tenho acesso a isso lendo, né? Mas, na verdade, essa é uma equação já conhecida desde a época desde antes dessa teoria aparecer, né? Ou seja, já se sabia que a polarizabilidade molecular dependia ela variava dessa maneira com a densidade com a densidade do material, aí, número de partículas por metro cúbico. Tá? E sim. Esse lei foi descoberto antes da mecânica quântica ou depois? Sim, quer ver? Deixa eu ver aqui a data exatamente. Nós estamos aí, ó. Mas estou me questionando, né? Isso aqui é 1850. Essa equação de Clausius-Mossotti aí, o Mossotti e o Clausius primeiro em 1879 e o Mossotti em 1850, é o que diz aqui, né? E esse tratamento que nós estamos dando aqui não é quântico, entende? Mas... Sim, mas eu acho muito interessante caso já foi feito uma maneira para medir uma coisa que a teoria não pode explicar onde veio esse efeito da polarização da matéria, né? Sim. Mas ela pode medir com dessa maneira, né? Eu acho bem interessante. Sim, exatamente. Isso aí explica por que tem susceptibilidade elétrica. Por que a susceptibilidade elétrica é do jeito que é, entende? Ou seja, é porque a gente polariza as moléculas. É por isso, né? Então, a maneira como as moléculas respondem ao campo elétrico que eu aplico
me diz como que a susceptibilidade ou a permissividade ou a constante dielétrica vai ser. E diz mais, na verdade, porque esse número, a constante dielétrica aqui, se eu estiver falando em frequências óticas, ou seja, eu estou lá nos terahertz, campo elétrico, esse negócio aqui tem um outro nome, entende? O epsilon sobre epsilon zero ao quadrado é o... Sabe o nome que é? O que é epsilon sobre epsilon zero? O K, constante dielétrica. Eu estou falando em K aí em corrente contínua, ou seja, eu aplico um campo elétrico, mas qual é o K se eu tiver frequências muito altas? Sabe qual é o nome? Bom, daí o nome se chama índice de refração. Tá? Na verdade, o índice de refração é epsilon, raiz quadrada de epsilon sobre epsilon zero. Então, nesse negócio, ou seja, essa expressão aqui também é conhecida para frequências óticas, nesse caso é a equação de Lorentz, que daí já é dos anos também 1880. Tá? Também é dessa época aí. Um pouquinho depois, na verdade. O Mossotti, não, aqui, o Mossotti em 1850, o Clausius em 1879, nessa época não tinha internet, né? Os caras demoravam para se inscrever ou para saber que existiam. E aí depois o Lorentz, 1880. Bom, a minha cultura vai até saber o nome da equação ali, mas por que tem Lorentz? Imagino que tenham muitos Lorentz aí, né, envolvidos. Mas então, isso depende do índice de refração. Então, esse negócio todo é conhecido aí. Se eu medir o índice de refração, de certa forma, eu estou medindo a susceptibilidade elétrica, né? Isso a gente... São a mesma medida, né? Porque eu estou vendo como que o campo elétrico interage. Claro que aqui nós estamos falando em eletrostática e a luz está numa frequência um pouquinho mais alta, hein? Pelo menos é visível. Joia. Que tal? Perguntas? Eu acho incrível esse play. Não, é muito interessante. Mas é isso mesmo. E vocês veem aquilo que eu falei lá da expansão em multipolos, né? Nós estamos dizendo que as moléculas só são dipolos. Isso explica, bom, praticamente tudo que... Bom, mas aí, então, vamos lá. Sem dúvida, essa equação aí nos deixa claro qual é a relação entre ou seja, como que as moléculas se polarizam, né? E uma medida da susceptibilidade, uma medida, o índice de refração, que seja, ou uma medida macroscópica, né? Sem dúvida tem essa relação, mas a grande pergunta é como é que isso funciona mesmo, né? Tipo, do que depende lá dentro da molécula, né? Ou seja, quais são as características lá da molécula que são importantes para definir a polarizabilidade. Então, é claro que para mim é claro que do que depende que não tem muita coisa numa molécula, né? Provavelmente tem cargas positivas paradas e elétrons. Mas não é bem assim, né? De repente não é assim que o negócio funciona. De repente essa ideia de um monte de molécula com carga positiva, quando elas se grudam, aí o negócio fica mais complicado, né? Os sólidos o negócio é mais complicado, ou seja, não é assim. Quando eu olho para estrutura eletrônica, lá não é bem assim que cada molécula tem os seus níveis e vai ser mais complicado. Mas, bom, como que a gente pode tentar entender de uma maneira simples, né? Uma maneira simples. E aí, bom, eu diria o seguinte, o melhor modelo, para começar, né?
seria o mais simples. E qual é o modelo mais simples que a gente teria? Qual é a sugestão de vocês? Preciso ouvi-los. Qual é o modelo mais simples? Pensando então que eu tenho lá uma molécula com carga positiva e negativa, eu vou aplicar um campo, ela vai se polarizar. Qual é o que vocês chutam que é o mais simples? Dipolo. Ou seja... Oscilador harmônico. Aí, ó. Sempre, nunca esqueçam do oscilador harmônico. Coisa mais simples de fazer, tá? Então, se a gente fizer isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, em outras palavras, né, que quando eu aplicar um campo elétrico, né, eu vou puxar, né, se eu aplico o campo elétrico naquele sentido, né, isso quer dizer que eu estou puxando os elétrons para lá e estou puxando os núcleos para lá, né, a coisa mais simples, tentando imaginar de um jeito simples, né, quer dizer que seja isso que está acontecendo. Então, se eu faço isso, e eu suponho que a força é proporcional, aí no caso de um oscilador harmônico seria a massa vezes a frequência fundamental ao quadrado, aí, é proporcional ao deslocamento, né? A força é proporcional ao deslocamento. No caso aqui, eu estou dizendo que é isso, é como se fosse massa-mola, ou pêndulo, ou seja, eu tiro da posição de equilíbrio, aparece uma força apontando, né, se eu puxo para lá, aparece uma força para cá. Essa que é o oscilador harmônico. Então, a gente sabe qual é a força aí, né? A força elétrica, supondo que eu tenho uma carga E, né? A força vai ser E, onde E é o campo elétrico, e certamente isso aqui tem que ser proporcional desse jeito aqui, a frequência fundamental ao quadrado vezes a massa, vezes o deslocamento. Então, como a gente define o momento de dipolo, né, como a carga vezes o deslocamento, né, então eu consigo ir usando para o x, né, usando o x daqui, E sobre m ômega ao quadrado, eu tenho uma relação entre P e E, né? E a minha relação entre P e E, lá de trás, né, vocês voltem ali, isso aqui é exatamente a polarizabilidade molecular vezes ε0. Então, sem fazer muita conta, né, só supondo que o que eu quero dizer é isso aí, ó, que se a minha molécula lá tem uma carga E, né, e essa carga E tem uma massa M, a polarizabilidade molecular, supondo que esse negócio vai se comportar como um sistema massa-mola aí, ou que a força restauradora vai ser proporcional ao deslocamento, a polarizabilidade vai ter essa cara aqui, onde, né, isso aqui é uma constante, isso aqui depende lá da molécula, então, isso aqui eu estou botando E, né, mas de repente a carga da molécula não é E, sei lá, 2E ou 3E, sei lá, e a massa também não, né, e para cada, né, carga, massa, aí é claro que vai ter uma frequência característica aí. Então, num sistema mais complicado, né, que tenha moléculas de diferentes tipos, com cargas de diferentes tipos, etc., né, eu posso dizer que, né, se eu tenho 2 ou 3 tipos diferentes de moléculas, dependendo da carga da molécula, da massa da molécula e da frequência característica da molécula, vai ser assim que a polarizabilidade molecular vai se comportar. Que tal?